Capítulo 383 de Black Clover no ar, com o retorno daquele que estava há 6 milhões de capítulos desaparecidos, né? O Leozinho Vermilion finalmente voltou. Onde ele estava? Como ele vivia? O que ele comia? Ninguém sabe, mas ele tá aí de volta e esse capítulo veio para finalizar o reconhecimento do elenco de que o Asta é o pilar que sustenta e impulsiona não só o reino de Clover, mas os reinos ao redor também, finalizando ali com ele se levantando e passando a peixeira no cabra demoníaco ali. Então bora lá falar sobre ele. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, o capítulo começa com o Lucius usando a magia de gelo do Edward, ex-rei mago lá, né, erguendo aquele bichão monumental, que de verdade, gente, o Yuno nem suou para poder destruir, deu uma chicotada de antimagia lá e desmoronou o troço. Isso é porque o Yuno é mais forte que o Lucius? Também. Brincadeira, tá? A gente sabe que ele não é, mas a real é que isso vem meio que para poder provar que por mais que o Lucius agora seja capaz de copiar aí as magias dos magos anteriores, incluindo dos reis magos, tudo o que ele consegue fazer é imitar mesmo, e imitação nunca é tão bom quanto o original. Vocês imaginam o tempo que levou para um cavaleiro que chegou ali no nível de rei mago conseguir desenvolver uma técnica, aprimorar ela? É tudo uma construção que vai fazer, obviamente, com que a maneira de utilizar ela seja muito mais eficaz quando é usada por ele ali, em contrapartida menos eficaz quando é usada ali por alguém que só tá copiando. Dito isso, também é muito legal ver a versatilidade do Yuno usando a antimagia mesclada com as magias dele, porque ele vai conseguindo se adaptar ao campo de batalha de acordo com as mudanças que vão acontecendo. Então ele tem arma para lutar a longa distância, a média, corpo a corpo, defesa, ataque. O Yuno tem tudo, né, gente? Depois de ter o bichão lá destruído, o Lucius lança uma saraivada de espadas de luz ali pra cima do Yuno. Magia essa que ele copiou do Lumière, tá? E aí começa um show de coreografia que o Tabata deu nesse capítulo aqui, porque olha só, a gente tem uma página toda com uma sequência de quadros. O primeiro mostra o Yuno lá embaixo com o Neverland de antimagia, né? Com as estrelas negras rodopiando ali em volta dele. Logo em seguida, ele desfaz o casulo e posiciona essas estrelas ali para criar um escudo de antimagia que ele usa para poder absorver os ataques que ele tá recebendo, para daí desfazer o escudo e as estrelas irem se realinhando de novo na frente dele, para logo em seguida ele dar literalmente um tiro de antimagia, que olha, além de dar trabalho pro Lucius ali conseguir desviar, ele também ficou meio tonto no ar com a pancada que ele recebeu. O ataque que o Yuno lançou simplesmente atravessou o céu, gente. É uma sequência de decisões e ações que ele faz ali que só uma mente genial e que tem um autocontrole emocional muito grande conseguiria executar em um espaço tão curto de tempo. Realmente o Yuno evoluiu e evoluiu pra caramba como guerreiro aqui, e olha, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas o menino amado pela mana é pica mesmo, não tenho o que falar. Eu particularmente gosto muito dele, eu não sei porque o hate em cima do Yuninho, mas assim que ele solta a lança negra ali, ele não fica esperando não, ele já parte pra cima do Lucius logo em seguida, e os dois se pegam ali, não pega pra capar, que não sobrou nem chão direito pra eles poderem ficar de pé. Mas o que me deixa mais puta da vida aqui é o nível de perversidade do Lucius, porque se não bastava transmitir pra galera lá embaixo o que tava rolando lá em cima, ele também tá mostrando pro Yuno transmissões do que tá acontecendo no meio do povo, numa clara tentativa de desestabilizar ele psicologicamente, porque vamos combinar, por mais que os aliados tenham chegado ali, a galera tá levando uma sova. Então a gente tem mais um diálogo entre os dois, com o Yuno reforçando e reconhecendo mais uma vez não só a importância do Asta nessa batalha, mas também a capacidade decisiva que ele tem nessa luta, justamente porque o futuro do Asta é impossível de ser rastreado pelo Lucius, e isso obviamente vai deixar o cara apreensivo. É claro que o Lucius não tem medo do Asta, até porque o ego dele não permitiria ele ter esse tipo de sentimento, né? Ele realmente se acha muito acima do bem, do mal, se acha bem acima de todo mundo, mas o Yuno fala isso justamente para poder provocar ele, porque afinal de contas, o Yuno também tá tentando ganhar tempo ali, e estender um diálogo, dar uma provocada de leve, é uma tática que pode dar certo, porque mexendo com o ego do inimigo, ele pode querer também usar as palavras para tentar refutar o que está sendo dito sobre ele. E além de ganhar tempo pro Asta se recuperar, também vai servir pro Yuno dar uma respirada ali e recuperar o fôlego, né? Tanto que isso é real que o Lucius cai no papinho ali do Yuno e começa a rebater ele, só que ele é muito sorrateiro, gente. Ele consegue pegar mais pesado ainda contra o Yuno, e cita o fato de que a antimagia do Yuno já tá se desfazendo aos poucos, tá quase no fim, mas sinceramente, com tudo que o Yuno já fez aqui, desde que ele pegou a antimagia, eu tô até surpresa dele ainda ter tanto e de conseguir fazer tanta coisa assim e ainda ter tido uma reserva. Mas eis que ele traz mais um projetorzinho ali, né, com uma cena ainda mais pesada pra tentar desestabilizar o Yuno. E o que é que tem nessa cena? Tem a Mimosa completamente acabada, destruída, esgotada. Lá embaixo tá um caos total, a cidade tá completamente estilhaçada, os anjos demoníacos estão
derrubando tudo. A mana da Mimosa já tá quase no fim e isso significa que ela é incapaz de curar o suficiente o Asta a ponto dele poder voltar pro campo de batalha com o mínimo de capacidade de lutar. Quando ela ia tomar o golpe do anjo ali, né, do anjo de Satanás, o irmão dela, que tá na batalha também, consegue proteger ela. Logo em seguida vem o Langris e derrota um outro ali que também ia atacar ela, só que por trás. E aqui a gente tem mais dois ex-inimigos do Asta, né, que já foram vencidos por ele, voltando agora para poder trazer o reconhecimento de como a influência do anão bombado ali impactou a vida deles, assim como os outros que já apareceram nos capítulos anteriores fizeram, né, fechando o ciclo aí de homenagens da obra pro protagonista dela. Mas eis que faltava um, né, faltava um amigo e rival do Asta aparecer, e aí depois de 10 mil anos sumido, sem ninguém saber por onde andava, eis que surge o Leão Léo, do completo e absoluto nada, encerrando o ciclo de pessoas que foram influenciadas pelo Asta aqui. Eu sinceramente acho que o Tabata cansou de todas as piadas sobre o Léo que ele viu na internet e decidiu trazer o piá de volta, não é possível. Foi inserido do nada, sem contexto? Foi, a gente já conversou sobre isso nos capítulos anteriores e que, na minha opinião, acaba enfraquecendo um pouco a narrativa, porque não é feita ali a construção para poder justificar a ausência de um personagem que tem uma relevância grande, né? Mas enfim, não vou criticar mais isso, porque vai que o Tabata preparou algo ali para justificar nos próximos capítulos, eu tô passando vergonha aqui. Enfim, o Léo tá usando magia de reforço para poder melhorar as aptidões físicas dele e as runas que ele já tinha aprendido a usar quando ele esteve lá no reino de Hurt, então agora estão ainda mais aprimoradas, sendo que elas estão envolvidas no corpo dele. Então a gente tem faixas de runa nas pernas, nos braços, no tórax, e a minha impressão é que ele já chegou ali com elas ativadas no corpo, provavelmente porque ele pretende lançar um ataque em grandiosíssima escala, semelhante à encarnação do fogo do inferno da Merel. Vamos ver o que é que vai vir. O que a gente sabe realmente é que, diferente dos dois bunda mole ali, o Léo simplesmente fica cara a cara para poder lutar com os seres angelicais demoníacos. O problema é que o Lucius lá em cima também tá tentando usar o tempo a favor dele, e nesse caso ele tem muito mais vantagem, porque ele consegue simplesmente criar quantos anjos demoníacos ele quiser e der na telha dele, e uma hora todos os cavaleiros vão estar esgotados o suficiente a ponto de não conseguirem mais lutar, e isso sim é um problema muito grande aqui, porque não adianta sobrar só o Yuno e o Asta e todo mundo ter sido dizimado do planeta, né? Então eis que a gente tem o clímax desse capítulo. A Mimosa simplesmente não tem mais capacidade alguma de continuar a cura do Asta, porque ele não sofreu só ferimentos muito graves, como ela também já estava bem esgotada de tanto curar outras pessoas, então ela tá ali no limite do poder dela e ela mesma reconhece isso. Eu particularmente acho essa questão importante, porque traz um realismo maior pra cena, não fica só naquela coisa de que, a gente tem um curandeiro brabo aqui que vai resolver qualquer problema o tempo todo. E isso também impõe limites sobre a amplitude da capacidade de operação de um mago dessa categoria aqui, sobre o que ele vai conseguir operar ali. Isso vai permitir que implicações reais aconteçam na narrativa durante uma guerra dessa magnitude. Acontece que, ao invés de dar a supremacia ali do poder pra Mimosa, o Tabata traz uma escolha que é bem ousada, que é inserir a Charme, o que acaba tirando também um pouco ali do peso dos acontecimentos, como eu acabei de falar, mas é uma solução para poder remanejar ali uma parte da responsabilidade de sobrevivência do Asta para uma outra pessoa. Já que se a Charme não chegasse ali, agora, naquele momento, a Mimosa simplesmente não ia ter o que fazer, e isso ajuda a não ficar forçando demais o papel dela, como se ela fosse uma deusa ex-machine da cura. Fato é que ela consegue recuperar a mana, ativa ali a magia suprema dela e consegue curar o Asta, e meus amigos, ele levanta já com a espada empunhada na mão, dá um salto, parte o anjo desgraçado no meio e grita com toda a força que os pulmões dele aguentam, que tá indo ali atrás do Lucius. E é assim que o capítulo acaba. Eu sinceramente acho que o Asta ainda não vai conseguir chegar direto ali até o Lucius, porque o Lucius não ia transformar a Alicita em paladina só pra fazer os dois sofrerem e deixar ela de canto lá, tá? Eu acho que é agora que vai rolar a luta entre eles, só que eu também não tenho certeza se o Lieb vai ser capaz de fazer a fusão pra poder lutar contra ela. Querendo ou não, por mais que o Asta tenha questão ética e moral, ele não foi criado pela Alicita, então o peso de ter que lutar contra ela é menor pra ele do que é pro Lieb. Claro que ele entende que é a mãe dele, mas ele também entende que a verdadeira mãe dele já tá morta e que aquela ali é só um fantoche do Lucius, não é a Alicita de verdade. Só que pro Lieb assimilar isso é muito mais complicado, porque ele ainda não superou o luto pela morte dela até hoje, né? Ele vive por essa vingança. E é aqui que eu acho que vai ser o gancho ali pro Asta poder evoluir mais uma vez, porque eu acho que se o Lieb não conseguir mesmo fazer a fusão por motivos psicológicos ali pra lutar, vai forçar com que o Asta faça mais algum outro pacto ali pra despertar o verdadeiro coração demoníaco, algo nessa pegada assim, não sei.
sei, né? Tô só jogando aqui, mas que permita que ele possa usar antimagia sem necessariamente estar vinculado ao Lieb. O que é que vocês acham? Bom, gente, é isso. Tá meio atrasado, eu sei, mas tá aí no ar pra vocês. Em breve eu vou começar a fazer do 384, 85 e 86 também. Me fala aí o que é que vocês estão achando dessa reta final aí do mangá. Beijos, tchau!